que motiva as suas ações? É a sua intuição ou as suas emoções? Essa é a grande reflexão que a lua crescente em Peixes nos traz essa semana, para que a gente possa acessar todo o potencial de expansão dessa lunação sagitariana, que está ainda mais potente essa semana, porque a lua crescente traz esse potencial de expansão também, traz potencial de traz um impulso para a ação, e a ação, como eu sempre falo aqui, né? A ação é o que faz a gente crescer, porque é na ação que a gente coloca energia para as nossas intenções, as nossas ideias, aquelas intenções que a gente normalmente planta ali na lua nova. Só que para a gente acessar, como a gente está falando de uma lua crescente em Peixes, a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar acessar a nossa intuição. E a nossa intuição, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é o nosso emocional, porque às vezes isso se confunde, porque Peixes é um signo emocional e é um signo intuitivo. A gente está falando das águas de qualquer maneira. Só que as nossas águas, elas são algo mais terreno, né? É o resultado daqueles pensamentos que a gente cultiva. Então, se eu interajo com o mundo e aí aquilo me provoca certas sensações, e essas sensações, elas podem ser agradáveis ou não, elas vão me gerar certas reações de acordo com as programações que eu tenho no meu inconsciente, que é justamente o signo de Peixes, né? Já trago, inclusive, muitas dessas programações desde o começo da vida, como, por exemplo, nosso corpo, ele já sabe o que ele tem que fazer sem que a gente precise ensinar. A gente tá lá na barriguinha da mãe, quando ela está grávida, e as nossas células vão sendo formadas e elas já sabem a função que elas têm que desempenhar, porque isso é uma inteligência, uma memória da própria natureza que funciona em tudo. Cada célula do seu corpo sabe exatamente o que tem que fazer para que as coisas funcionem como um todo perfeito, né? De uma maneira harmoniosa para que você se mantenha vivo. Só que aí algumas coisas você vai depois ter que aprender, você vai ter que construir o seu ego a partir dessas interações com a sua cultura, com a sua sociedade, com a sua família. E aí, algumas dessas interações, elas vão... algumas não, todas essas interações, elas vão ativar memórias de experiências anteriores e vão te provocar sensações. O seu sistema hormonal vai ser ativado e através de uma combinação hormonal vai trazer certas sensações que podem ser positivas ou negativas e junto às emoções que vão se manifestar ali. Aquelas que são agradáveis, que te trazem bem-estar e que te trazem segurança, você vai interpretar sempre como emoções positivas. As que trazem uma sensação de ameaça, de que você corre qualquer risco de vida, ou que qualquer aspecto daquilo que é importante para você esteja ameaçado, você vai sentir medo, você vai sentir tristeza, você vai sentir emoções negativas. E aí, é assim que o nosso ego vai se formando. A gente vai criando, vai interagindo com o mundo, vai sentindo emoções, e para essas emoções a gente vai dando significados. E esses significados é que são armazenados lá nessa parte pisciana ali da nossa existência, né? É o nosso inconsciente. E aí todas as vezes que a gente vive novas experiências, a nossa mente vai lá nesse inconsciente para checar se aquilo é bom ou se é ruim e vai trazer uma resposta. E quanto mais a gente vivencia certas coisas, ou quanto mais intenso é aquilo, por exemplo, se você ouve seus pais dizendo uma coisa muitas vezes, desde toda a sua infância, aquilo vai se tornando uma verdade. Mas também, se você vive uma experiência muito intensa emocionalmente, por exemplo, uma experiência de violência, e aquilo ali ameaça a tua existência, a tua integridade de alguma forma, aquilo imediatamente entra no teu inconsciente de que qualquer coisa que remeta àquela experiência é algo perigoso e você deve evitar. E assim é que a gente vai criando esse nosso sistema automático, né? Ou pela repetição ou pela intensidade emocional. E aí, o que acontece? A nossa mente vai se automatizando, então, a cada momento, se você tem uma experiência que vai lá e ativa aquilo ali, o que vai acontecer? Você imediatamente reage de uma forma proporcional àquela memória que você tem ali guardada. Só que nem sempre isso é positivo, né? Muitas vezes isso é muito bom, porque se, por exemplo, você vai dirigir e você vai repetindo aquele mesmo movimento e aquilo vai ficando automático, e isso é importante, porque senão você não vai conseguir pensar em tempo suficiente para fazer tudo que você precisa fazer na hora que você está dirigindo, né? Agora, quando esses automatismos
trazem reações para nós que nos impedem de fazer aquilo que a gente realmente quer fazer. Por exemplo, você quer mudar de profissão, mas você tem tanto medo da segurança do seu trabalho CLT, você tem medo de ver, sei lá, passar uma necessidade porque em algum momento você já passou. O que vai acontecer? Você vai se privar de fazer aquela mudança que você quer, mesmo que aquilo ressoe com o seu coração, pelo medo. E aí é onde entra o grande problema dessa parte nossa inconsciente, que a gente precisa aprender a lidar. Por quê? Porque a nossa vida, né, ela está aqui para ser vivida em conexão com a nossa essência. E é essa experiência de viver em conexão com a nossa essência que nos traz alegria e satisfação. Só que isso normalmente está encoberto por todos esses significados que a gente dá. É o véu de Maia, né? O véu da ilusão. E isso tem muito a ver com o signo de Peixes também, né? Essa é uma sombra do signo de Peixes. A ilusão, a confusão, né? O excesso emocional que nos coloca num modo instintivo, num modo reativo. E faz com que a gente não consiga acessar a nossa intuição, a nossa sabedoria interior, que está sempre ali querendo nos guiar para aquilo que a gente nasceu para ser. E aí o que a gente precisa para a gente conseguir sair desse lugar, dessa dificuldade, desses bloqueios e realmente alinhar as nossas ações àquilo que é próprio para nós, né? Que foi pensado pelo nosso espírito para a gente vivenciar aqui, que é o que vai ajudar a gente a se libertar das nossas dores, dos nossos karmas, das nossas feridas e, enfim, de tudo aquilo que a gente precisa desapegar do nosso passado, nessa ou em outras vidas. A gente precisa limpar a nossa mente de todas essas percepções distorcidas, né? E para que a gente consiga cada vez mais perceber com a nossa mente aqui mais racional, essa parte nossa que é mais espiritual. Então, intuição é muito diferente de emoção, né? Uma resposta intuitiva é muito diferente de uma resposta emocional, porque uma resposta, e até mesmo instintiva, porque às vezes as pessoas misturam também essa ideia, né? Tanto emoção como instinto como intuição. A emoção e o instinto estão intimamente conectados, porque é por causa dessas emoções que trazem pra gente, as emoções são como se fosse um alerta, assim, de que algo está acontecendo. Então você sentiu medo, por quê? Porque você viveu uma experiência, a tua mente captou aquilo ali, associou aquilo com uma experiência traumática que você tem, que é de risco, e aí você sente medo, e aí o seu corpo imediatamente reage de forma instintiva, porque você tem um instinto de proteção. Agora, outra coisa é quando você tem uma intuição, você não está com medo, mas você intui, você está indo para algum lugar, você está passando por um caminho, e aí você intui alguma coisa estranha nesse lugar aqui, eu acho que eu vou pegar uma outra rota. Você não está com medo, mas você intuiu. E aí você pega uma outra rota e depois você fica sabendo, realmente tinha alguma coisa lá, né? De repente você vê um noticiário, aconteceu alguma coisa lá naquele caminho que eu ia fazer e eu me livrei disso porque saí. Você percebe qual que é a diferença? O instinto, ele te leva a se proteger, ele não te leva a se precaver. O instinto é sobre o passado. Então, eu já vivenciei uma situação passada, as minhas emoções florescem a partir dessa informação do passado que a minha mente traz para o presente e eu reajo. Então, eu vou por aquela rua que aconteceu alguma coisa, ali a coisa acontece e eu reajo no sentido de me proteger daquela coisa da maneira que eu posso ou de fugir daquela coisa. Totalmente diferente é quando eu, no momento de ir por aquela rua, eu sinto que aquilo ali não é a melhor opção, porque algo pode acontecer ali, ou às vezes eu não sei nem porquê, mas algo me diz que eu vou por lá. De repente hoje acho que vou quebrar o padrão, vou fazer uma coisa diferente, ou então vou passar não sei aonde ali para ver não sei o que, porque não quero passar por esse caminho que eu sempre passo. E aí você simplesmente foi porque você intuiu. Eu acessei o futuro. Eu não preciso nem saber exatamente o que é o futuro, mas eu só sei que algo da minha mente, a minha mente, ela acessou um lugar que me trouxe uma informação e eu não reajo, eu simplesmente tomo uma decisão a partir de um sentimento que eu tenho, né? Ou mesmo uma sensação. Então, essa é a grande diferença das duas coisas. E isso, quando a gente pensa nessas duas coisas, a gente está falando o quê? Do signo de Peixes na sua luz, quando ele acessa a sua intuição, a compaixão, essa conexão com o divino, e a gente está falando da emoção, da conexão com o passado, com as dores, com o inconsciente, com aquilo que a gente não consegue perceber e que guia a gente no automático.
E como é que a gente consegue fazer a troca? Parar de ficar aqui no automático, que é o que a maioria das pessoas, né, no planeta vive. Como é que eu faço para sair desse automático e vir para esse intuitivo, onde eu consigo me conectar com o futuro e fazer escolhas? Através da meditação. A meditação nos proporciona limpar a nossa mente. É uma prática que vai me possibilitar estar presente. Eu vou treinando constantemente ali, todos os dias eu vou criando aquele hábito de todos os dias parar, respirar, observar a minha mente para perceber quais os padrões que ela está me trazendo e intencionalmente ir abrindo mão desses pensamentos, limpando, selecionando onde é que eu quero focar. A meditação, ela nos possibilita treinar a presença, ela nos possibilita treinar a limpeza mental, ela nos possibilita treinar a capacidade de fazer escolhas, ela nos possibilita acalmar a nossa mente, o nosso sistema nervoso. Então, a meditação é fundamental nesse processo, para que a gente acesse a luz desse arquétipo de peixes que todos nós temos que aprender a vivenciar, que é regido por planetas muito intuitivos, muito espirituais, então tem uma grande conexão com tudo que é externo, que ele se mistura, é a dissolução, né, da nossa mente, do nosso emocional, ali no nosso inconsciente. Então é um arquétipo, vai ter uma capacidade muito grande de se conectar, de sentir tudo que está ao seu redor, mas e aí isso, se a pessoa estiver bem, numa boa vibração, é maravilhoso, porque ela vai conseguir perceber com clareza, mas se ela estiver vibrando negativamente naquelas emoções do passado e tudo mais, ela vai se conectar com coisas muito negativas. É um signo que está muito relacionado, inclusive, à depressão, à loucura, aos vícios, né? Especialmente entorpecentes, mas também outros tipos de vícios, não somente esses, se a pessoa não conseguir equilibrar o seu emocional. Então a meditação é o grande remédio, o santo remédio que a gente precisa para a gente poder realmente sair da ansiedade, curar nossas feridas emocionais, limpar todas as crenças que ainda nos limitam de ser o nosso maior potencial, de acessar o nosso maior potencial, esse potencial de crescimento, de expansão, de cura, de autocura, para que a gente possa viver o nosso propósito. E, inclusive, antes da gente tirar o nosso tarô dos deuses e fazer a nossa meditação, quero aproveitar para te fazer um convite. Nós estamos fazendo agora a nossa última edição, uma edição super especial do Desafio Sankalpa, porque é uma edição aqui na energia de Sagitário, onde nós vamos trabalhar essa força através dessa jornada de 9 dias de meditação e exercícios terapêuticos. E fica aqui o meu convite para você, ainda dá tempo de se inscrever, o link está aqui embaixo, você pode já entrar e fazer direto sua inscrição, porque lá já tem todas as informações também, ou você pode me chamar também se você tiver dúvidas, lá tem o link para você também falar comigo, se você tiver qualquer dúvida, se é para você, se não é, como é que funciona. As meditações são todas gravadas, então se você ainda tem um horário muito bagunçado, não se preocupe que você pode fazer no horário que você quiser. O desafio ele foi todo desenvolvido justamente para isso, para todo mundo ter a possibilidade de aprender a meditar e de olhar para si, se curar. É um processo assim muito lindo, muito profundo. Lá tem vários depoimentos de pessoas que já participaram das edições anteriores, assim, viveram transformações profundas, tiveram insights incríveis assim sobre coisas que estavam tentando resolver há muito tempo. Então, se você quiser participar, fica o meu convite. Se você quiser fazer também o seu mapa astral, para você saber como é que vai ser as energias desse ano, como é que serão as energias desse ano e como é que elas vão influenciar o seu mapa de uma forma específica, porque para cada pessoa vai funcionar de um jeito, porque a gente tem todos os signos e cada pessoa tem a sua própria história ali relacionada àqueles signos, atuando em áreas específicas da vida. Você pode também me chamar para você fazer o seu mapa, o seu mapa de planejamento para 2025, ok? Então agora vamos tirar aqui o nosso tarô dos deuses para a gente ver qual é a energia que vai reger essa nossa semana, para a gente começar a nossa jornada Sankalpa, esse mergulho profundo. Para você, mesmo que você não vá fazer também, você pode ir meditando aqui nessas energias, para você ir se aprofundando, entendendo as suas crenças, aproveitar esse momento realmente para você subir de nível, né? Subir um degrau aí no seu processo evolutivo. Então, pode se sentar com a sua coluna alinhada, traz atenção para o seu corpo, para a sua respiração. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yona Prachodayate. Olha só quem veio aqui. Ele, Shiva. Shiva é o deus da morte, da transformação, da destruição. Ele é a impermanência. É aquele que traz pra gente a força dos recomeços, né? A gente poderia associar Shiva até ao planeta Plutão, que inclusive hoje, né, quando estou gravando esse vídeo, que é sábado, está fazendo uma conjunção com a Vênus, que fala dos nossos valores, né? Então, é um dia super potente, a gente está trazendo, então, saiba que essa meditação que você vai fazer agora vai vir com essa força de Plutão conjunto a Vênus, ou seja, é o poder da transformação, poder divino da transformação, o poder de Shiva. Não sei se dá para vocês ficarem olhando para ele. O poder de Shiva sobre os nossos valores, porque tudo isso que eu expliquei aqui hoje para vocês, né, sobre essa forma que a gente vai criando o nosso sistema de crenças, ele passa pela Vênus, porque Mercúrio coleta as informações e analisa. A Vênus é quem decide se aquilo é bom ou ruim. A Vênus é o nosso intelecto. Então, é a parte da nossa psique que faz a escolha, porque sente, ela que sente as sensações, e aquilo que é agradável, ela guarda, aquilo que não é, ela não quer, né? E a gente precisa transformar esse nosso intelecto para que ele não foque só naquilo que é agradável ou não, mas sim naquilo que é alinhado com a nossa essência. Porque senão a gente cai no mundo das sensações, que é a parte negativa da Vênus, né? A gente entra na Lilith, que é aquela conexão com emoções que ficaram ali reprimidas, e a gente passa a ser regido por essas emoções que são que a gente não consegue nem ver, porque elas estão ali no nosso inconsciente nos movimentando, né? A lua negra é a Lilith. Então são todas as emoções lunares, instintivas do nosso passado, que foram reprimidas, que não foram olhadas, que não foram acolhidas. E é por isso que é muito importante a gente transformar os nossos valores, o que é realmente importante para nós, trazer valores sublimes. A gente tem agora Netuno direto, né? Hoje também, acontecendo isso, hoje dia 7, né? Netuno entrando em movimento direto, que vai falar dos valores mais sublimes, porque Netuno é a grande mãe, é a conexão com o mundo espiritual, essa energia espiritual, né? Então a gente precisa direcionar a nossa mente para essa nossa parte mais espiritual, limpar a nossa mente para que a gente possa romper esse véu de ignorância que cobre a nossa intuição, a nossa sabedoria interior. E a força de Shiva nos traz essa capacidade de transformar, de desapegar de tudo aquilo que não serve mais. Essa força plutoniana que também rege Escorpião, né? Que é a nossa capacidade de autotransformação, de morrer para renascer das cinzas. Então, se conecta com essa energia de Shiva, e nesse dia de hoje, nessa meditação, tenta se conectar pede a sua mente que te mostre, que busque aí no seu inconsciente quais são os seus valores que precisam ser revisados, que precisam ser transformados, para que você sublime esses valores com coisas espirituais. Isso não significa que você vai ter que virar um monge budista, um yogi lá das montanhas para você viver uma vida espiritual, mas sim que você se conecte com o seu coração. Viva movido por aquilo que te traz uma perspectiva de alegria, de amor e não de medo. Não pelo medo de não dar certo, mas pela expectativa de ser feliz. Isso é o que diferencia uma vida espiritual de uma vida mundana. A vida mundana é aquela que a gente vive pelo medo, fazendo escolhas pelo medo, até mesmo se privando muitas vezes das experiências mundanas pelo medo, porque tem medo de ir para o inferno ou coisa assim,
né? Essa é uma vida nada espiritual. Na verdade, é uma vida de repressão, de autorrepressão. Agora, numa vida espiritual, a gente ouve o coração. A gente se conecta com as pessoas, com o nosso trabalho, com as nossas experiências diárias pelo coração. Então, que hoje Shiva traga pra gente esse poder de transformação. Ele que cortou a cabeça de Ganesha, a cabeça do ego, que ele corte o nosso ego também, para que a gente ganhe a sabedoria de fazer as escolhas do coração. Feche seus olhos, inspira. Vai silenciando a sua mente para você poder acessar o seu coração. E canta comigo esse mantra para ativar essa força em você. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya, Hara Hara Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Hara Hara Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya. Toma mais uma inspiração. Coloca a sua intenção. O que você precisa agir, em que ações você precisa tomar essa semana para seguir o seu coração. Quais são as ações instintivas que você tem tomado? Como que você pode transformá-las em ações intuitivas? Entrega nas mãos de Shiva todas essas ações, todas as dúvidas, todos os medos, para que ele, essa parte divina, a força de transformação divina, possa transformar todas as suas ações. Para a gente finalizar, vamos cantar o mantra pela paz. Então traz suas mãos em frente ao peito, toma uma inspiração profunda, exala devagar, inspira mais uma vez e vamos cantar o mantra pela paz.
Shanti, 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 Hari Om. Namastê, Om Namah Shivaya e uma ótima semana para vocês. Um beijo, espero vocês no desafio.